Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vou fazer a produção dessa mandala aqui, que tem esse desenho do cérebro e também do coração, tá? Achei esse desenho lindo. E quem quiser o risco dele, só digita aqui nos comentários eu quero, tá? Então vamos lá, né? Aqui eu vou ensinar umas coisas bem diferentes pra vocês. Essa é a forma que eu faço as minhas mandalas, tá? E eu vou ensinar como que eu passo o desenho pra mandala, tá bom? Sem precisar de papel carbono nem nada. Então aqui eu já fiz o risco do círculo central aqui, né, das linhas guias. E a dica é, quanto mais linha guia você fizer, melhor, tá? Não tenha preguiça de fazer linha guia. Faça a linha guia, porque ajuda bastante, a sua mandala vai ficar retinha. Aqui eu tenho um transferidor, e o que que eu fiz com ele? Eu passei branco atrás. Por quê? Porque daí eu consegui enxergar melhor. Como aqui os risquinhos são pretos, na mandala você não consegue enxergar, né? Você pode até... Aí tem gente que fala, ah, mas meu transferidor é torto. Não é, que você não enxerga. Então, essa é a dica. Passa uma tinta branca aqui atrás, tá? Meu tá todo sujinho de tinta, coitado, mas assim você consegue enxergar melhor no preto. A mesma coisa eu fiz com a minha régua, ó. Eu coloquei uma fita aqui atrás pra poder também enxergar certinho. Então, a gente consegue visualizar certinho os números, tá bom? Então, essa é uma dica super bacana pra quem nunca viu essa dica. Tá aí a dica, passa uma tinta branca atrás, uma cor clara, pra você poder enxergar, tá bom? Aqui, então, eu vou fazer as linhas guias, o restante delas. Então, aqui eu vou colocar meu transferidor bem no centro. Vou pôr bem no centro. E aí, eu vou, de 10 em 10, eu vou marcando, tá? Eu gosto de fazer de 10 em 10. Por quê? Porque quanto mais linha guia, melhor, tá? Essa parte é chata? É. Dá trabalho fazer linha guia? Dá. Dá preguiça fazer linha guia? Dá, mas se você quer uma mandala perfeita, você tem que fazer esse processo, tá? Não tem como fugir. Então, se você não tiver aquele gabarito, que inclusive até dá pra fazer com folha sulfite, né? Você consegue fazer com uma folha de caderno, uma folha sulfite. Dá pra fazer, mas é que eu gosto de usar o transferidor, eu já acostumei. E eu vou fazendo aqui de 10 em 10. Tá? Eu acho que ajuda bastante nas linhas, essa quantidade de linhas facilita muito o trabalho. A gente consegue deixar, cada adorno que a gente faz, a gente consegue deixar mais perfeito, né? Mais retinho, mais harmônico, né? Seria a palavra? Não, seria outra palavra. Mas fica mais fácil. Pronto. Agora aqui, o que eu vou fazer? Como vai um desenho aqui no meio, eu não vou riscar no meio, eu vou só passar nas bordas aqui, tá? Essa mandala aqui tem 20 centímetros. As minhas linhas guias não ficaram certinhas aqui, porque eu não medi, tá? Eu gosto de fazer no olhômetro. Assim também agiliza o trabalho, né? Então, tem gente que gosta de ficar medindo de meio em meio centímetro, mas eu acho que não tem necessidade. Essa parte tá pra fazer no olhômetro mesmo. O importante é ter as linhas, é você poder enxergar as linhas pra poder fazer a peça, né? Então, a gente vai fazendo assim, ó. Sempre lembrando de passar o centro aqui, ó. Tá? Pra você não se perder, você sempre lembra que o centro da régua, essa parte da régua tem que passar aqui pelo centro. Se passar torto assim, é porque tá errado. Então, sempre observa isso, tá? E aí, você não vai fazer nenhuma linha fora. Só vai girando aqui, ó. Vai girando a régua. Observa aqui sempre no meio, tá? Pra ver se tá certinho no meio. E aí, você faz o risco. Eu vou acelerar o vídeo pra não ficar muito longo. Bom, aqui então eu já risquei, tá? E agora a gente vai pro nosso desenho, tá? Eu vou dar só uma apagada aqui nessas linhas do meio, pra não atrapalhar. Então, eu vou deixar só aqui na beiradinha, aqui em cima, só pra eu poder centralizar o desenho. Mas a parte do meio eu posso apagar, não vai ter problema não. Senão vai ficar muito risco no meio do desenho. Então, aqui tem o desenho, eu vou fazer esse daqui pra uma pessoa que trabalha com hipnose. Então, é muito legal, porque ele trabalha com o cérebro e também com as emoções. Então, tem tudo a ver com o trabalho dele.
E aqui atrás, eu usei esse lápis aqui, ó. O lápis 6B, tá? É o ideal você usar ele, por quê? Porque ele facilita passar o desenho, tá? Eu vou dar mais uma passada aqui, só pra reforçar. Então, ele facilita passar o desenho pra mandala. Então, assim, pode ser qualquer lápis que você tem aí? Pode. Só que você vai ter que dar mais uma forçadinha, tá? O lápis 6B, você não precisa colocar força nenhuma. Só vai passar por cima de novo. E já vou deixar vocês com a mania que eu tenho. Nesse desenho, eu não vou pintar fundo, porque eu vou fazendo pontilhismo, tá? Mas vocês já peguem essa mania, tá? Pra poder já acostumar com a forma que eu faço. Tem uma técnica de pintura que pra você pintar no MDF no fundo preto, ele não vai ficar transparente, tá? Que aí eu vou ensinar num outro vídeo. Então, vocês já fiquem aí com essa mania quando for passar o desenho. Pintando fundo ou não, tá? Que aí vocês já vão se acostumando com a técnica. Então, aqui, eu vou colocar bem no meio, tá? Eu vou colocar bem no meio. Como eu sei que tá bem centralizado, tá? Eu vou medir aqui a ponta do desenho até o final, tá dando mais ou menos 6 centímetros. E aqui também, a ponta do desenho até aqui tá dando 6 centímetros, tá? Aqui a mesma coisa. Daqui até aqui tá dando mais ou menos 6. Daqui até aqui tá dando um pouquinho mais, então eu até poderia encaixar ele pra cá, mas na verdade, esse desenho, ele ficou reto aqui, né? Então, eu posso ainda fazer um pouquinho mais largo aqui, né? Ele ficou bem reto, tá vendo? Então, ele tá certinho. E a linha aqui, ó, que eu não apaguei, tá servindo de guia pra mim saber se tá realmente no meio dessa aqui, tá? Ver se tá mais ou menos aqui no meio. Então, agora, eu vou passar agora o desenho, tá? Deixa eu mostrar pra vocês verem como que é fácil. Aqui é simples, é só você riscando por cima, tá bom? Eu gosto de fazer assim. Poderia fazer assim reto? Poderia, mas eu gosto de fazer assim, devagarzinho, porque me garante que vai passar bem legal o risco e eu não preciso colocar força, tá? Se você fazer só assim, ó, pode ser que ele fique mais fraco, né? O risco. Então, eu gosto de fazendo bem devagarzinho, dessa forma. Não tô fazendo força na caneta, tá? Depois que você fizer passar todo o desenho, você pode pegar um durex e passar aqui por cima, porque daí vai proteger, tá? O desenho. E aí, você vai poder passar quantas vezes quiser e usar esse desenho sem estragar. Depois eu vou colocar a fita, que eu não tenho aqui, e aí eu mostro pra vocês, tá? Porque daí ajuda a proteger o desenho, e aí toda vez que você for passar a caneta aqui, ele não vai rasgar, né? Então, você consegue usar por bastante tempo os seus desenhos. Eu adoro trabalhar com desenho. Eu acho que a mandala fica muito diferente. É bonita a mandala toda, a sua mandala mas eu percebo que quando você põe alguma coisa que a pessoa gosta, ou trabalha principalmente, as pessoas gostam mais, porque é personalizado, né? É algo assim, nossa, é o meu trabalho, a minha logo, a gente consegue fazer qualquer imagem no pontilhismo, tá? Pra ser sincera, eu não curto fazer muito desenhos assim no pontilhismo. Eu gosto de fazer a pintura lisa, e aí sim o pontilhismo em volta, mas esse daqui eu vou fazer no pontilhismo. Porque eu já fiz um desenho assim, eu já fiz um desenho de cérebro, todo no pontilhismo, e ficou lindo. E eu acho que aqui vai ficar bem bonito também, dependendo das cores, né, que a gente for usar, for trabalhar. Eu tô pensando em fazer igual o cérebro que eu tinha feito, fazer toda essa parte que eu tô riscando aqui de branco, e aí fazer o preenchimento colorido, vai ficar bem bonito. Então, assim, aqui, vocês viram que eu só coloquei aqui em cima, né, o durex. Olha só como tá passando pro desenho. Como tá passando pra mandala, quer dizer, ó, tá vendo? E mesmo assim, quando eu terminar de passar, ainda vou passar um lápis ainda por cima. É um trabalho dobrado? É, só que eu prefiro garantir, né? Que apareça bem pra eu poder enxergar todos os detalhes do desenho. E aí, vocês já vão pegar essa mania, que nem eu falei, né? Da técnica do outro desenho que eu vou fazer uma outra mandala, eu vou ensinar a técnica de deixar... como fala? Do fundo não ficar preto, da tinta não ficar transparente, principalmente o amarelo. Quando você joga o amarelo, ele no preto, você tem que passar várias mãos, né? Quando você faz a pintura chapada, sem o pontilhismo. Ou vai fazer um puxadinho, e aí também fica muito transparente, aí você tem que fazer de novo, né? Mas pra quem faz a pintura chapada, assim, pintura normal, que nem eu.
Então, aqui, ó, já passei a parte do cérebro, né? Aqui, por causa da borracha, deu uma manchada, mas tudo bem. Não tem problema. Agora, eu vou fazer esse lado. E é uma técnica muito legal pra fazer. Eu aprendi com uma amiga, que eu tava fazendo desenhos no MDF, e eu falava, gente, não é possível. Eu passo 3, 4 vezes a tinta e não pega. Aí, ela me ensinou essa técnica e eu fiz, e tem uma diferença enorme. E eu vou ver se eu mostro a diferença pra vocês, tá? Na outra mandala que eu vou fazer. Então, aqui não tem segredo, tá? A gente vai passando. Não precisa colocar força. Eu vou acelerar um pouquinho o vídeo, tá? Pra vocês não ficar muito cansativo. Então, aqui, gente, ó, eu já passei o desenho, tá? E aqui eu já posso tirar, tá? Deixa um durex aqui, tá? Que vocês vão entender o porquê que eu não coloco o durex na volta toda. É o suficiente você deixar só um durex aqui em cima, só pra prender. Não precisa ficar passando no desenho todo o durex, ele não vai soltar, tá? E vocês vão entender o porquê que é só um durex na próxima mandala. Aí, então, aqui, o que que eu vou fazer? Eu vou dar uma reforçada no desenho. Por quê? Porque conforme a gente vai pintando, eu vou até já acertar aqui, ó. Arredondar aqui essa parte. Porque quando a gente vai pintando, o lápis tende a ir desaparecendo. E eu, como já não enxergo direito, então eu gosto de fazer essa parte, tá? Dá trabalho? Ai, Jéssica, mas você vai riscar de novo por cima? Vou. Eu vou passar de novo por cima, porque eu quero enxergar cada detalhe do desenho, tá? Por isso que a gente não faz desenhos muito complicados, né? Com muitos detalhes, né? Eu tô começando com um desenho simples, porque tem todo esse trabalho. Eu passo de novo aqui, justamente pra isso. Porque a gente vai manuseando, vai mexendo e aí vai apagando, né? Então, pra não correr esse risco e depois dar mais trabalho de você colocar o desenho de novo em cima e riscar, então eu faço dessa forma, tá? É rapidinho, ó. Aqui, ó, eu passei a borracha e aí já ficou meio apagado. Mas não tem problema, depois que você enverniza, ele fica perfeito. E falando em verniz, qual verniz que vocês usam? Coloca aí pra mim nos comentários pra mim saber. Eu uso o verniz spray. Por que que eu uso verniz spray? Porque toda vez que eu passava o verniz com o pincel, manchava. Então, assim, toda vez, principalmente aqui que a gente vai usar o branco, né? Toda vez manchava e eu ficava pé da vida e eu falava, gente, não é possível, fica manchando. Então, deve ter alguma técnica que eu não sei. Então, se você sabe a técnica, por que que não mancha? As minhas mandalas sempre mancharam. Então, eu decidi usar o verniz spray. Eu tava gostando de usar o verniz brilhante, só que se você não passar o fundo perfeito, se tiver marca de pincel, ele aparece tudo no brilhante. Então, eu parei de usar o verniz brilhante, eu tô parando de usar. Tô usando só nos chaveiros agora que tem imagem. Esse aqui, ó. Ó, é o chaveiro que tem imagem e aí eu uso o verniz brilhante nele, tá? Aqui, ó, eu usei o verniz fosco, tá? Porque o brilhante, ele ia aparecer demais se tivesse alguma falha na pintura, né? Na parte do fundo preta. Então, olha só como é importante, né? Poderia ter colocado o brilhante aqui no Ganesha? Poderia, mas eu só tive essa ideia depois que eu colei, né? Aí ele ficou tudo fosco mesmo. Essa aqui é um mobile que eu tô fazendo e falta eu finalizar. É bem bonitinho, né? Então, vamos voltar pro nosso lindo coração. Dá até pra fazer mais uma linha aqui dentro e eu vou fazer. Vou fazer mais uma linha aqui dentro. Deixa eu só caçar o meio aqui. Deixa eu caçar o meio. Eu acho que o meio é aqui. Dá pra fazer mais linhas, né? Então, a gente vai fazer. Vou fazer mais umas duas. Uma amiga minha me deu o nome dessa mandala de razão e emoção. Tem tudo a ver, né? A parte do cérebro é a razão e o coração é a emoção. Poderia escrever aqui razão e emoção? Poderia. Que fica muito bacana. Então, aqui a gente já fez o risco.
E aí, eu vou escolher as cores agora, tá? Da mandala. Mas antes de eu escolher as cores, eu tô pensando em fazer preenchimento com 7 chakras, tá? Que nem eu fiz no cérebro. Que ficou lindo. Eu vou pegar agora o branco. Deixa eu pegar só meu branco aqui. Ó, eu uso essa PVA branca, tá? Eu não diluo a tinta. Por que que eu não diluo a tinta? Porque senão ela vai ficar muito líquida e os pontinhos ficam diferentes. Então, eu aprendi com uma amiga não diluir a tinta. A gente só dilui a tinta se ela tiver muito, muito grossa, tá? Ou quando a gente vai fazer puxadinho. Aí sim a gente dilui a tinta. E tem uma diferença gigantesca, gente. Eu sempre diluía a tinta. Eu falava, nossa, que coisa chata ficar diluindo a tinta, né? Eu detestava. Mas agora eu vi que não precisa, tá? Não precisa ficar diluindo a tinta, não. Então, aqui eu peguei meu bolhador menor, tá? O menorzinho de todos mesmo. A gente vai fazer um trabalho bem delicado. Eu não diluí a tinta, tá? Vocês podem ver que ela até tá numa textura boa aqui, ó. Não diluí ela, tá? Não diluí nada, ela tá bem grossinha mesmo. Isso vai dar pra vocês verem. Ela tá bem grossinha. Só vou mexer aqui nela. Ela tá bem grossinha. É desse jeito mesmo, tá? Esse é o segredo. E aí, o que é que eu vou fazer? Eu vou fazer um pontinho na volta toda, a gente vai fazer. Tá? Dá trabalho? Claro que dá, mas vai ficar lindo. O segredo do pontinho do mesmo tamanho é você mergulhar aqui na tampa com a mesma pressão, tá? Encostou até o final, nos próximos você vai fazer a mesma coisa. Eu não tenho muita prática em fazer pontinho pequenininho, eu não gosto muito. Então, pode ser que eles não saiam do mesmo tamanho, né? A gente vai treinando, né? Faz pouco tempo que eu tô pegando firme no pontilhismo, mas é assim. Com a mesma pressão que você colocou aqui, ó, encostou no final, você vai fazendo o próximo pontinho, tá vendo, ó? No mesmo lugar de preferência, porque às vezes a tinta tem mais tinta pra lá e tem mais pra cá. Então, ó, tá vendo? No mesmo lugar, mais ou menos aqui, ó, que eu coloquei, eu vou pegar a tinta de novo. Aqui, no mesmo lugar, eu vou pegar de novo, tá? Se eu ver que o pontinho ficou menor, eu vou lá e coloco de novo. Tá vendo? Ele fica bem mais certinho. Se eu pegar em qualquer lugar da tampa, pode ser que mais pra lá tem mais tinta. E aí dá diferença no tamanho do pontinho. Então, eu vou fazer aqui em tudo. Na borda toda, aqui no meio também, ó. Eu vou fazer aqui no meio também. Eu vou preencher tudo. Todo esse risco aqui que eu fiz, eu vou preenchendo com as bolinhas, tá? Tem que ter paciência. Não faça nada na pressa. Se fica torto, um pouquinho torto, não tem problema, tá? Eu acho que a gente não pode ser tão perfeccionista assim, é claro. Quanto mais perfeito, melhor, mas tudo é treino. Então, a gente coloca bem em cima da linha, ó, tá? Lembrando que eu falei, presta atenção onde você vai pegar aqui na tampa. Sempre procura pegar no mesmo lugar, que aí o pontinho vai sair do mesmo tamanho. E faça com calma, sem pressa nenhuma. Coloca uma música que você goste. E esse é o segredo do pontinho sair do mesmo tamanho. Vocês estão vendo, ó? Tá mais ou menos do mesmo tamanho. Porque eu tô pegando no mesmo lugar, sempre no mesmo lugar aqui da tampa. E sempre com a mesma pressão. Encostou lá no fundo? Você vai fazer isso toda vez que você carregar. Encostou no fundo, pega mais ou menos no mesmo lugar. E aí vai fazendo. E aí ele vai saindo, ó, do mesmo tamanho, tá? Eu vou acelerar o vídeo aqui, pra não ficar cansativo aí pra vocês.
É claro que a gente não consegue fazer tudo do mesmo tamanho, ainda mais pontinho pequenininho, né? Mas, ó, ficou mais ou menos, né, do mesmo tamanho os pontinhos. É tudo treino, tá? Então, quanto mais você treinar, principalmente esses pontos pequenininhos que são chatinhos, é melhor, tá? Aqui, enquanto eu fazia, o que que eu pensei em fazer? Eu tô pensando em fazer 2 cores a mandala. Eu nunca fiz, então eu não sei se vai dar certo. Aqui, por exemplo, eu quero pôr uma coroa ou um pavão, né? Tem gente que fala que é pavão. Metade de uma cor e a metade da outra cor. Já tô com umas ideias aqui na minha cabeça pra fazer, tá? Aqui eu vou fazer outra coroa aqui também. Mais ou menos aqui, pegando essa linha aqui, ó. Pegando até aqui. Aqui também, né? Vou fazer ele grande. Pegar essa linha. Tá vendo como é importante você fazer a linha aqui, ó? Que daí você consegue enxergar e aí você vê até onde você vai. Então, é muito importante você fazer a linha, ó. Tá vendo? A linha tá passando aqui. Então, eu sei que daqui pra baixo é onde vai ficar minha bolinha. Tá? E aí, isso é que eu tô pensando em fazer, né? É bom você sempre pensar antes de fazer a mandala, né? Fica muito bacana. A coroinha, eu tô pensando em fazer até aqui. E aqui eu vou fazer um outro movimento, tipo em 3D, tá vendo? Uma borda. Eu vou fazer uma borda bem legal aqui. Só eu tô realmente na dúvida das cores, mas acho que eu vou fazer... Acho que eu vou fazer metade azul e metade vermelha mesmo. Vamos ver como é que vai sair, porque eu nunca fiz uma mandala assim, gente. É a primeira vez. Metade, metade. Então, aqui, ó, já tô desenhando a borda, que eu vou fazer uma borda 3D muito legal. E assim a gente vai criando, né, a nossa mandala. Claro que no meio do caminho a gente vai criando outros adornos, né? Mas o bom das mandalas intuitivas é isso. Quanto mais a gente vai fazendo, cada mandala vai sendo criada na nossa mente, né? Então, continue no vídeo aí, na parte 2, tá bom? Essa foi a parte 1. A gente vai montar essa mandala junto, criar junto. E logo, logo eu coloco pra vocês a parte 2 da criação, né? Dessa mandala maravilhosa aí. Se inscreve, deixa o seu like, tá bom? E aguardem aí a parte 2.